Paz, graça e bem a todos, né? Nós continuamos então com a nossa série chamada Fé Pública, a esperança que mora em nós e a resposta para os anseios de muitas pessoas, para os anseios da nossa cidade, necessariamente, porque Deus nos colocou em uma cidade com dilemas reais, com desafios reais, com os quais nós precisamos nos preocupar. E é sobre isso que nós estamos tratando nesses próximos meses, né? Talvez 10 domingos, já foram 3 domingos com esse, temos aí mais algumas semanas pela frente. Então, hoje nós iremos falar sobre a fé pública para enfrentar a dúvida. A fé pública para enfrentar a dúvida. Nós vivemos em uma sociedade que tem muitas dúvidas e que, pelo fato de ter muitas dúvidas e muitos questionamentos, busca respostas para essas dúvidas, porque não é do ser humano, não é natural ao ser humano viver uma vida sem respostas. Não é natural ao ser humano viver uma vida que sempre está buscando sem nunca estar satisfeito. Então, a fé pública, ela é um instrumento que Deus nos dá para responder dúvidas ou para enfrentar as dúvidas e os questionamentos que muitas pessoas têm. As pessoas têm questionamentos a respeito de como lidar com a dor. As pessoas têm questionamentos a respeito de como criar os seus filhos. As pessoas têm questionamentos de como lidar com a ansiedade. As pessoas têm vários tipos de questionamentos. Essa é a experiência humana, especialmente na nossa época, no nosso tempo. Mas eu começo com a seguinte observação: nem todas as dúvidas são ruins, desde que nos levem a sermos mais crentes ainda em Deus. Nem todas as dúvidas são ruins, desde que nos levem a sermos mais crentes ainda em Deus. Então, nós iremos olhar para um dos salmos mais emblemáticos da Escritura, que trata justamente a respeito desses questionamentos que, vez ou outra, estão batendo na porta do nosso coração. Nós, como crentes em Jesus, não estamos imunes à dúvida. E nós precisamos aprender a lidar com isso. Então, abra sua Bíblia, no Salmo 73, e nós iremos ler do verso 1 até o verso 3, e depois do verso 12 até o verso 26. Salmo 73. Salmo 73, do verso 1 ao verso 3, e depois do verso 12 até o verso 26. Para você que não tem Bíblia, pode acompanhar comigo na projeção. A versão é nova, versão transformadora. Vamos ler. Certamente, Deus é bom para Israel, para os que têm coração puro. Vou repetir. Certamente, Deus é bom para Israel, para os que têm um coração puro. Quanto a mim, quase tropecei. Meus pés escorregaram e eu quase caí, pois eu tive inveja dos orgulhosos, quando os vi prosperar, apesar da sua perversidade. Versículo 12. Vejam como os perversos desfrutam uma vida tranquila, enquanto suas riquezas se multiplicam. Foi à toa que mantive o coração puro? Foi em vão que agi de modo íntegro? O dia todo só enfrento problemas. Cada manhã sou castigado. Se eu tivesse falado como eles, teria traído o teu povo. Tentei compreender por que prosperam. Que tarefa difícil. Por que os ímpios prosperam? Por que os maus prosperam? Que tarefa difícil de entender isso, não é mesmo? Então entrei em teu santuário, ó Deus, e por fim entendi o destino deles. Tu os puseste num caminho escorregadio e os fizeste cair do precipício para a destruição. São destruídos de repente, completamente tomados de pavor. Quando te levantares, ó Senhor, rirás. Vais rir, né? Dar risada.
das ideias tolas deles, como quem ri de um sonho pela manhã. Percebi, então, que o meu coração se amargurou e que eu estava despedaçado por dentro. Fui tolo e ignorante. Aos teus olhos devo ter parecido um animal irracional. Quantos crentes você conhece que agem assim, né? Ou pessoas que não professam da mesma fé que a gente. Parecem animais irracionais. E, no entanto, ainda pertenço a ti. Tu seguras a minha mão direita, tu me guias com o teu conselho e me conduzes a um destino de glória. Quem mais eu tenho no céu senão a ti? Eu te desejo mais que qualquer coisa na terra. Quantos podem dizer isso essa noite? Deus, eu te desejo mais do que aquela promoção no trabalho. Deus, eu te desejo mais do que aquela moça com quem eu sonho me casar. Quantos podem dizer isso? Minha saúde pode acabar e o meu espírito fraquejar, mas Deus continua sendo a força do meu coração. Ele é a minha possessão para sempre. Amém, meus irmãos. Louvado seja Deus pela sua palavra. Como é que nós podemos lidar, então, com as dúvidas da vida? Já parou para pensar nisso? Você já conseguiu dar respostas para a maioria das dúvidas que você tem no seu coração? A fé cristã tem uma resposta para dar. A fé cristã tem uma resposta para dar. No entanto, a dúvida, ela é mal entendida na nossa sociedade e a vida do ser humano, o ser humano enquanto ser moral e racional, ele tem uma dificuldade de lidar com a dúvida, porque a dúvida é uma falta de certeza. A dúvida, essencialmente, ela é uma falta de certeza. Então, quando você está na igreja, por exemplo, no contexto religioso, é errado ter dúvidas. Quantas igrejas você já ouviu falar, ou você já participou de uma igreja em que você não era autorizado a ter dúvida, porque o pastor dizia que você, se tivesse dúvida, você estava sem fé? Quantos já passaram por isso aqui? Você não pode duvidar. Como é que você está duvidando? Você não tem fé em Deus? Então, o conceito de dúvida, em muitos contextos religiosos, ele é demonizado. A dúvida, ela é demonizada em certos contextos de igreja. Você não pode ter dúvida, porque se você tem dúvida, para muitas pessoas e muitos pastores, você é um incrédulo, né, miserável, e você precisa ter fé. Só que essa é uma resposta simplista. Essa é uma resposta que não ajuda ninguém e não resolve o problema de ninguém. Aqui na igreja, você pode ter dúvida? Claro que pode. É até melhor, porque eu vou lhe dar respostas no Evangelho que em outro lugar você não vai encontrar. Porque as nossas respostas, como temos aprendido ao longo das semanas, as nossas respostas são melhores. As nossas respostas são melhores. Então, na igreja, a dúvida é demonizada muitas vezes. Não aqui, nas igrejas, né? No entanto, no contexto secularizado, a dúvida, ela é celebrada. Se por um lado na igreja a dúvida é demonizada, no contexto lá fora, a dúvida, ela é celebrada, porque você não pode confiar em ninguém. E de fato você não pode confiar em ninguém. A máxima do mundo é: não confie em ninguém. Não confie, investigue, né? Vá lá e veja, faça perguntas, seja uma pessoa questionadora. Terça-feira a gente foi fazer aquele culto maravilhoso ali em J. Lima, na nossa convivência de carnaval, a convivência da igreja. Quantos estavam lá? Amém? Foi uma grande bênção, foi muito proveitoso aquele tempo, né? E depois que eu terminei a mensagem, eu fui olhar meu celular e foi numa conta que eu quase não uso. Eu tenho 2 contas de Instagram, né? A conta mais institucional, né? Que dos comunicados, e eu tenho uma outra que é só para o chegado, né? E aí, essa conta que eu quase não via, que quase não vejo, tinha várias mensagens de uma pessoa que estava lá na pregação, que me ouviu falar certas coisas e que começou a colocar lá no privado: me manda as referências daquilo que você falou. Eu quero investigar. Eu quero saber se tu não está mentindo. Eu quero saber se aquilo que você falou na pregação realmente é verdade. E eu prontamente mandei os links para aquela pessoa. Toma aí, ó, pode investigar. Pode ver que o que eu estava falando de fato era verdade. O mundo é assim, o mundo é desconfiado. A melhor coisa no mundo é você ser desconfiado. Não confie em ninguém, tenha dúvidas, questione. Seja uma pessoa naturalmente questionadora.
Não coloque a sua confiança em ninguém. E a Bíblia lida com isso. Tanto com o extremo, que é a dúvida ser demonizada dentro da igreja, porque se tu não crê, tu não tem fé. Sendo que as crises de fé, meus irmãos, até para pessoas que temem a Deus, são mais comuns do que você possa imaginar. Para te encorajar no meu testemunho, eu mesmo, várias vezes, tenho crises de fé. Elas são até um tanto quanto comuns na minha vida. Os episódios de falta de fé, às vezes de questionamento, de perguntas difíceis para Deus. Isso é uma coisa que é natural na experiência dos crentes, inclusive. A Bíblia lida com isso, através desse salmo, que é um salmo extremamente famoso, desse camarada extremamente emblemático na Bíblia também, que é o Asaf. Não é o Asaf aqui da igreja, né, irmãos? É o Asaf talvez poderia ter escrito um salmo desse também, não sei. Mas Asaf é o autor desse salmo. Ele lida com a própria dúvida. Durante boa parte do capítulo 73, ele vai lidar com a sua dúvida, ele vai enfrentar a sua dúvida, ele vai abraçar a sua dúvida e ele vai encará-la de frente. Quantos de nós temos medo de encarar as situações de frente, com medo de acharmos respostas que nós não queríamos achar? Mas a Bíblia nos encoraja a enfrentarmos a dúvida de frente. Asaf certamente fez isso, o autor desse texto que nós lemos. E Asaf não somente enfrenta a sua dúvida, como ele vence a sua dúvida. E no final do capítulo 73, ele está ainda mais crente em Deus do que no início. A Bíblia dá as melhores respostas para você conseguir lidar com a dúvida, mesmo que ela não responda todas as dúvidas. Vou repetir. A Bíblia dá as melhores respostas, mesmo que ela não responda às dúvidas. Agora, o que é a dúvida? O que causa a dúvida? E como é que nós podemos transformar a dúvida em fé? O que é a dúvida? O que causa a dúvida? E como é que nós podemos transformar a dúvida em fé? Mais uma vez, nem todas as dúvidas são ruins, desde que elas nos levem a sermos mais crentes ainda em Deus. Em primeiro lugar, o que é a dúvida? O que é a dúvida? O mundo está cheio de dúvida. Se você conversa 3 minutos com uma pessoa, ela vai lhe fazer algum questionamento extremamente difícil relacionado à fé. Um exemplo disso: se Deus é tão bom, por que tantas coisas ruins acontecem? Se Deus é tão bom, então Ele não é todo poderoso. Porque se Ele é bom e todo-poderoso, então Ele é um imoral. Algumas pessoas podem largar esses questionamentos. A bem da verdade é que todo momento nós estamos sendo bombardeados com esses tipos de questionamentos. Isso é dúvida. De onde surge essa dúvida? De onde surgem essas dúvidas, melhor dizendo, que povoam o imaginário das pessoas? Versículo 2. Quanto a mim, quase tropecei, os meus pés escorregaram e eu caí. A palavra bíblica para dúvida é uma expressão que se traduz como visão dupla. Visão dupla. Quem aí sofre de labirintite, né? Quando levanta com força assim da cama, e aí você tem que ficar estático, porque você não sabe onde pisar, porque se com a sua labirintite você pisar em falso, você vai cair no chão. Ou então, quando você está sonolento por algum motivo, ou então você pode até ser um pobre miserável como eu, míope. Eu não consigo enxergar um braço na frente dos meus olhos. Eu não consigo saber onde eu posso pisar com segurança. Essa é a palavra bíblica para dúvida. Essa é a palavra hebraica para dúvida. É quando os seus olhos estão trocados e a sua visão está turva, dupla. E essa expressão de dúvida, ela tem tudo a ver com a ideia desse texto que nós estamos lendo. O salmista está com a visão dupla. O cérebro dele, o cérebro emocional dele, não sabe onde colocar o pé. Ele não está sabendo processar certas coisas. Além disso, qualquer pessoa pode ter dúvidas, inclusive um crente. E não somente um crente qualquer, como Asaf era. Asaf não era somente um crente qualquer.
A gente não sabe muitos detalhes sobre a vida desse homem, mas ele não somente não era um homem qualquer, como ele é um dos autores humanos da Bíblia. Mesmo assim, mesmo não sendo um homem qualquer, e mesmo sendo um dos autores humanos da Bíblia, Asaf tem certas dúvidas na sua cabeça. Dúvidas cruéis, dúvidas reais, dúvidas existenciais, como por exemplo, Deus, eu te sirvo tanto, e o miserável ali da esquina prospera mais que eu. Isso é uma crise existencial, né? Ele era cheio de dúvidas. Mas isso acontece, meus irmãos, porque nem toda dúvida é ruim, como eu já disse. Certas dúvidas levam a respostas que transformam a nossa vida. A experiência da civilização humana é justamente assim. Todas as vezes que um experimento tecnológico ou um avanço científico toma lugar, ele é precedido por uma dúvida. Como é que eu posso ligar essa luz dentro desse bulbo aqui de magnésio e todos esses outros elementos químicos? E então um camarada chega e inventa uma luz que não precisa de querosene, que não precisa de lamparina. E você tem então a energia elétrica. Como é que eu posso encurtar a distância de comunicação? E então alguém, a partir dessa dúvida, cria o telefone. Como é que eu posso encurtar as telecomunicações ainda mais? E aí o camarada, a partir dessa dúvida, cria a internet. Nem toda dúvida é ruim. Tem certas dúvidas que nos levam a lugares de transformação. E na tua vida, meu querido irmão, minha querida irmã, meu amigo que me ouve, quando você está muito certo de alguma coisa na vida, geralmente você vai terminar em dúvidas. E geralmente quando você tem muita dúvida na sua vida, e você começa a buscar respostas, você geralmente termina tendo mais certezas. E isso é também verdade no que diz respeito à nossa vida espiritual. O caso bíblico, para ilustrar isso, é o exemplo de Tomé. Quantos conhecem a história de Tomé? Você conhece algum Tomé ou alguma pessoa que adota a atitude de Tomé na sua vida? Tomé, ele era um dos discípulos, um dos apóstolos. E Jesus, após a sua ressurreição, aparece para os seus discípulos, mas Tomé perdeu a reunião. E então os discípulos relatam para Tomé o que aconteceu, e Tomé diz assim: eu não vou acreditar se eu não ver. Eu não vou acreditar sem tocar na mão dele. Eu não vou acreditar sem triscar no seu lado. E o que acontece, meus irmãos? Jesus aparece para Tomé, mas Jesus não repreende Tomé logo de cara. Jesus não reprime Tomé. Pelo contrário, Jesus dá para Tomé exatamente o que Tomé pediu, diante da sua dúvida. Ah é, Tomé, tu está duvidando? Então trisca aqui na minha mão, pega aqui no meu lado. E Tomé então, a partir de ter a sua dúvida respondida, quando Tomé tem a sua dúvida respondida, ele faz uma das declarações que para muitos teólogos é o ápice do Evangelho de João: Senhor meu e Deus meu. E isso só foi possível através daquela dúvida que Tomé teve. Em outras palavras, sem aquela dúvida, Tomé não chegaria ao reconhecimento de Jesus como seu Senhor e seu Deus. Nem todas as dúvidas são más dúvidas, desde que elas te levem a um estado de crença ainda maior em Deus. Isso significa, meus queridos amigos, que você não pode permitir que a dúvida te paralise. Você não pode permitir que a dúvida te paralise. Você não pode permitir que a incredulidade te amarre. Use as suas dúvidas como um combustível para um conhecimento elevado de quem Deus é. Você tem, por exemplo, Lee Strobel, que escreveu um livro chamado, esqueci o livro dele agora, mas é um livro, coloca aí depois, Lee Strobel, que ele era um repórter investigativo, ateu, e ele tinha muitas dúvidas a respeito do sentido da vida, e ele era um repórter de proeminência muito famoso nos Estados Unidos, era um cronista muito habilidoso, e ele começa então a fazer uma busca implacável para descobrir o sentido da vida. E então ele encontra Jesus, e ele se converte de um ateu para um crente devoto. Você tem, por exemplo, o próprio C.S. Lewis, talvez o maior teólogo
e escritor cristão do século, de todos esses 2 anos de cristandade. C.S. Lewis era um ateu convicto, ele era um acadêmico, ele era um cara com um QI acima de 150, a média do brasileiro é 85, só um dado de utilidade pública para você saber, né? E ele tinha muitos questionamentos a respeito de Deus, então ele vai buscar ele vai buscar respostas para essas dúvidas e ele acaba se convertendo. Escreveu livros extraordinários como o Cristianismo Puro e Simples, Cartas de um Diabo ao Seu Aprendiz. Ele foi influenciador de grandes pensadores cristãos que hoje nos influenciam. Não permita que a dúvida te paralise. Use as suas dúvidas como um combustível para um conhecimento elevado a respeito de quem Deus é. Essa é a dúvida. Agora, o que causa essa dúvida? O que causa essa dúvida? 2 coisas causam dúvida. Todas as pessoas que você vai conhecer na sua vida, que tem alguma dúvida sobre o sentido da vida, sobre alguma questão profunda existencial da existência humana, eles vão ter a sua dúvida, e a causa da dúvida dessas pessoas sempre vai ser 2 coisas. Vamos lá. As pessoas que você vai conhecer na rua, elas têm dúvidas. A causa da dúvida dessas pessoas são sempre 2 coisas, 2 causas. Em primeiro lugar, eles viram alguma coisa, eles viram com os olhos dele alguma coisa que aconteceu. Então, do versículo 1 ao 3, Asaf, ele vai dizer que ele é crente. Ele vai dizer que ele realmente crê em Deus. Ele vai dizer o seguinte: olha, Deus é bom, e Ele olha com amor para os puros de coração. Essa é a doutrina básica de Deus. Deus não se relaciona com seres humanos impuros, se permanecerem em seu estado de impureza. A única forma de seres humanos impuros terem relacionamento com Deus puro é através de Jesus. Então, Asaf começa com uma boa teologia. Olha, Deus é bom, e Ele olha com amor para os puros de coração. Então ele começa com uma boa teologia, mas ele termina tudo errado quando ele diz o verso 3: pois eu tive inveja dos orgulhosos, quando os vi prosperar, apesar da sua perversidade. Em outras palavras, Asaf estava profundamente insatisfeito com Deus, porque Deus permitia que homens maus sejam ricos, saudáveis e bem-sucedidos. Quantos de vocês já pensaram isso, né? Quantos de vocês já pensaram exatamente como Asaf? Deus, por que essa pessoa prospera? Olha a tranqueira que é essa pessoa. Por que eu que sou dizimista, fiel, ofertante na tua casa, eu não prospero como ele prospera? Esse é o dilema de muitas pessoas hoje. Então, Asaf viu algo que o deixou com dúvida. Asaf viu a prosperidade dos maus e ele entrou em parafusos. Quantos de vocês já passaram por isso? Deus, esse dinheiro desse camarada aí era para ser meu, porque eu sou dizimista e ofertante, né? Aí o camarada mistura uma teologia de obras com a teologia de clientelismo, e ainda vem um coach para desgraçar a cabeça do camarada, porque cabeça vazia, oficina do coach, né? Vocês sabem disso. E então ele viu algo que o deixou em parafusos. Deus, eu tive inveja dos orgulhosos quando eu os vi prosperar, apesar da sua perversidade. Mas Asaf não somente viu algo que o deixou em dúvidas, Asaf experimentou algo também. Veja o versículo 13, 14 e 15. Foi à toa que eu mantive o coração puro? Foi em vão que eu agi de modo íntegro? O dia todo eu só enfrento problemas. É o irmão batalha, né? Ele vive na batalha. Cada manhã sou castigado. Se eu tivesse falado como eles, teria traído o teu povo. Afinal de contas, ele tem buscado ter um coração puro, e ele tem buscado ter as mãos com inocência, mas mesmo assim, o dia todo ele só enfrenta problemas, e a cada manhã ele é castigado. Em outras palavras, ele viu a prosperidade dos perversos e entrou em parafusos, e depois ele experimentou uma situação em que ele era castigado toda manhã, ou então que ele sentia que ele era castigado toda manhã, e isso deixou ele ainda em mais parafusos.
Então, meus irmãos, todas as dúvidas que você experimentar na sua vida, elas sempre vão surgir de algo que você viu e de algo que você experimentou. A dúvida de todas as pessoas que você encontrar na rua agora, as pessoas que você vai engajar na evangelização, no seu trabalho, na sua família, quando você for apresentar sua fé para alguém que você ama, essa pessoa vai ter dúvidas, e a dúvida dela vai vir de alguma coisa que ela viu, ou um pastor ladrão, ou um pastor que abusou de não sei quem, ou uma igreja que só pensa em dinheiro, ou alguma coisa que ela experimentou. Rapaz, eu fui muito maltratado ali, aquele pastor me maltratou demais. Então como é que você lida com isso? Como é que você lida com isso? Versículo 16, é difícil. Olha o que ele diz: tentei compreender por que os maus prosperam. Que tarefa difícil. Deixa eu te deixar com um pouco de raiva aqui agora. Você já parou para pensar hoje? Eu sei que em algum momento da sua vida, você que já tem algum entendimento sobre alguma coisa, você já parou para pensar nisso, mas eu quero que você pense nisso agora. Você já parou para pensar que o dinheiro tão suado que você ganha na sua vida, que Deus lhe dá saúde, o dinheiro que Deus lhe dá, você já parou para pensar que o imposto que você paga, com esse dinheiro que Deus te deu, vai para enriquecer algum político corrupto, ou aqui no Maranhão, ou lá em Brasília? Você já parou para pensar que se você pegasse esse dinheiro de imposto, que imposto é roubo, né? Você sabe disso também. O imposto é um desincentivo à produção. Você tira das pessoas que produzem e entrega para as pessoas que não produzem. Então pense comigo, os empreendedores que estão aqui sabem que eu estou falando a verdade, né? Então o que acontece? Imagine se você pegasse o tanto de imposto que você já pagou na vida, com o dinheiro que Deus te deu, e você colocasse na obra missionária. Beleza, não quer dar para a igreja, não quer dar o dízimo e oferta, manda para o missionário da sua mão para ele. Quanto de dinheiro, quanto de produção você não conseguiria ajudar no avanço do reino de Deus aí em outro lugar, né? Tentei compreender por que os ímpios prosperam. Que tarefa difícil. Asaf não está somente vendo algo errado, mas ele está sentindo que algo está errado. Coisas que ele acreditava na mente dele, agora não são tão reais no seu coração, como por exemplo a bondade de Deus. Asaf tem certeza que Deus é bom, até que ele olha para os maus prosperando. Então ele não tem mais tanta certeza se Deus é tão bom assim, como Deus diz que ele é. Em outras palavras, meus irmãos, a dúvida, mais uma vez, sempre é causada por uma combinação daquilo que pensamos e aquilo que experimentamos nas nossas vidas. Mas não somente a dúvida é causada por aquilo que nós vimos e experimentamos, a fé também é. A fé também. Nós só temos fé em Deus porque nós vimos Deus fazer algo ou porque experimentamos Deus dentro de nós. Amém? Nós só temos fé porque vimos Deus fazendo algo ou porque experimentamos Deus dentro de nós. Da mesma forma como a dúvida. As experiências sociais e pessoais que nós temos moldam as nossas convicções e a nossa realidade. Vou dar um exemplo para você. Quantos de vocês já foram num restaurante ruim, mas que todo mundo que você conhece diz que lá é bom? Já aconteceu isso com você? Você foi no lugar lá, o pessoal estava fazendo, né, aquela propaganda bacana, né? Bora lá naquele restaurante, poxa, vai lá que tu vai gastar pouco e vai comer pra caramba, né? Poxa, vai lá. E aí tu chega lá, e todo mundo fala bem desse restaurante, o restaurante é extremamente bem avaliado lá no Google, né? E aí você chega no restaurante e a comida é uma porcaria. E aí você passa a se questionar, né? Será que o problema sou eu? Será que o meu estômago é de urubu? Será que o meu paladar não é tão refinado assim, né? Você passa a se questionar se realmente o problema não está em ti. Todo mundo diz que o restaurante é bom, e aí só quando eu vou lá, não tem quem faça eu gostar da comida desse negócio. A fé e a dúvida funcionam dessa forma. A gente vê algo e a gente experimenta algo. A gente vê algo e a gente experimenta algo. A gente experimenta algo e a gente vê algo. Então nós já vimos o que é a dúvida, nós já vimos o que causa a dúvida, mas agora nós iremos ver o que transforma a dúvida em fé. O que transforma a dúvida em fé? Em primeiro lugar,
A experiência transforma a dúvida em fé. Então, muitas pessoas experimentam coisas erradas e acabam tendo dúvidas. Como é que você cura isso? Tendo uma experiência com Deus. Tendo uma experiência com Deus. Pastor, meu irmão não se converte. Não importa o que eu faça, o meu irmão não vai se converter. Você já orou para Deus fazer alguma coisa com ele que seja uma experiência tão poderosa? Né? Pode ser um acidente. Pode ser a perda de dinheiro. Pode ser a esposa dele largar ele porque ele vive traindo ela. Né? Já orou para alguma coisa acontecer? Você já entrou no modo terrorista espiritual? Às vezes Deus tem que fazer aquele camarada ter uma experiência poderosa. Veja o versículo 17. Que interessante o versículo 17. Então, você vê que do 1 até o 16, ele está tendo uma crise dentro dele. Meu Deus, os ímpios prosperam. Deus, os meus pés estão escorregando porque eu não entendo certas coisas. E aí no versículo 17, o que acontece? Então entrei aonde? No teu santuário, ó Deus. E por fim, entendi o destino deles. Naquela época, meus queridos irmãos, no povo de Israel, os santuários não eram como esses santuários católicos ou essas igrejas bonitas que nós vemos hoje, as igrejas bizantinas que tem na Europa. Naquela época, o santuário era o templo de Deus. E o que acontecia no templo? O que era o santuário? Era a casa de adoração. Era a igreja deles. O que acontecia no santuário, meus irmãos? Adoração. Em outras palavras, Asaf foi para um culto. Asaf foi para um culto. O que tem num culto? Palavra, louvor, tem crentes, tem a cara que a gente vê todo domingo, vocês que são lindos e maravilhosos. Tem os crentes, tem o culto normal de domingo. E aqui eu quero te dar uma sabedoria de Deus para a tua vida. Sabedoria de Deus para a sua vida. Quem quer sabedoria de Deus para a sua vida aí? Glória a Deus. Muitas vezes, tudo que você precisa para ser curado, de acordo com o que nós estamos lendo aqui, tudo que você precisa para ser curado, sabe o que é? É vir para a igreja. Parar de se lamentar em casa, botar as coisas no carro, pegar o seu Uber, pegar o seu ônibus, pegar a Uber moto, seja lá o que for, e vir bater na casa de Deus. Sabe por quê? Porque existe restauração na igreja, existe restauração na comunhão, existe cura na adoração. Quando você está cantando junto com esses meninos bonitos do adoração, tu és digno de louvor, o diabo já tem uma dor de barriga. E ele diz assim, esse camarada estava se lamuriando a tarde toda, olhando o Instagram e vendo, olha como o Léo Santana é sarado, né? Olha como esse carnaval o povo gastou dinheiro do meu imposto. Meu Deus, esse povo é tudo rico. Olha o Lula gastando 3 bilhões com dinheiro do meu imposto. E agora ele está aqui na igreja cantando que somente o Senhor é digno de louvor. Louvado seja o seu santo nome. Isso é sabedoria de Deus para a tua vida. Muitas vezes tudo que você precisa para ser curado é vir para a igreja. Entrar no teu santuário. E quando você entra no santuário, o que acontece? Versículo 17. Por fim, eu entendi o destino deles. Ou seja, quando você está na presença de Deus, a sua mente começa a clarear. O pensamento começa a clarear. Você começa a entender as coisas. Porque se por um lado o pecado te deixa o quê? O que o pecado deixa a gente? Burro. A casa de Deus deixa a gente o quê? Inteligente. O QI sai de 85 e vai para, né? Além de 150. Aleluia. Isso é verdade. Aqui na nossa igreja tem muitas pessoas talentosas. Tem artistas. Tem pessoal que trabalha com coisa manual. Aqui tem um pessoal que passou em medicina na universidade pública. Tem um pessoal aqui, ó, fineza. Só gente iluminada aqui nessa igreja. Porque o pecado deixa a gente burro, mas a presença de Deus deixa a gente inteligente, né? Louvado seja Deus. Então, a experiência transforma a dúvida em fé. Outra coisa que transforma a dúvida em fé, o pensamento. O pensamento. Não é pensamento positivo, é o pensamento e a meditação nas coisas de Deus. Asaf entendeu. Veja o versículo 17 novamente. Então entrei em teu santuário, ó Deus, e por fim entendi o destino deles. Ou seja, Asaf entendeu que por mais que os maus prosperem, por mais que
o pessoal lá tenha, né, o físico que você queria, ou o pessoal tenha o dinheiro que você queria ter, por mais que isso aconteça, o caminho dos crentes é melhor do que o caminho deles. Sabe por quê? Porque a destruição dessas pessoas se aproxima. A cada dia que passa, aqueles que roubam o pobre, aqueles que roubam a viúva, aqueles que são corruptos, eles se aproximam cada vez mais da sua destruição. Então isso é pensar com a perspectiva correta. Se a destruição deles está próxima, porque eles não creem em Deus, isso significa, sabe o quê? Que a nossa redenção também está próxima, porque nós cremos. Eu creio. Aleluia! Eu creio. Eu creio que Deus vai entrar com providência. Eu creio que Deus é o meu jirê. Ele é o meu Rafa e o meu Shalom. De nada tenho falta. Tudo que eu preciso Ele me dá. Louvado seja o nome do Senhor. Então, pega a visão. Estou bem coach hoje, né? Pega a visão. Você não somente tem que ter uma experiência com Deus, como você precisa pensar e meditar de uma perspectiva bíblica. Os ímpios, por mais ricos, bonitos e cheirosos que eles sejam, eles vão ser destruídos. Porque a confiança deles é o dinheiro e a beleza deles. E Deus vai, esmagá-los. Isaías 63, depois lê lá. Deus vai esmagá-los e o sangue deles vai salpicar, vai, né, espirrar aqui na orla do manto de Deus. E por último, o que transforma a dúvida em fé? Uma visão elevada de Deus. Muitas vezes nós duvidamos de Deus porque a nossa visão de Deus não é elevada o suficiente. Nós duvidamos de Deus porque quando os problemas aparecem, nós acreditamos irracionalmente que Deus não é capaz de lidar com os nossos problemas. Nós pensamos de forma pecaminosa que Deus é pequeno e nós não temos uma visão elevada dele. Versículo 21. Percebi então que o meu coração se amargurou e que eu estava despedaçado por dentro. Fui tolo e ignorante. Aos teus olhos eu devo ter parecido um animal irracional. E no entanto, ainda pertenço a ti. Tu me seguras pela minha mão direita. Essa terminologia, mão direita, era aquilo que se usava na literatura hebraica para dizer que aquele que está na mão direita é o ajudador, é aquele que está lá para quando o bicho pegar ele vai te ajudar. Em outras palavras, mesmo Pai Santo, mesmo Deus, mesmo Senhor, que eu tenha agido como um animal irracional, o Senhor está na minha destra, o Senhor é o meu ajudador, o Senhor é aquele que me ajuda, o Senhor é aquele que me sustenta. Essa é uma visão elevada de Deus. Sabe qual é a visão elevada de Deus? Deus não somente nos dá força, mas olha o versículo que ele diz: seguras a minha mão direita. Deus não somente dá força, mas Ele pega na nossa mão e nos leva por entre a tempestade e entre a dúvida. Louvado seja o seu santo nome. Sabe qual é o nosso problema? Sabe qual é o meu e o seu problema? Nós somos exatamente igual a Asaf. Nós esquecemos que Deus não é como nós. Sabe qual é o nosso problema? O nosso problema é que nós muitas vezes agimos como animais irracionais. Quantos crentes você conhece que são meninos espirituais? Você é uma criança espiritual? Você é um mimiseiro gospel? Quando você tem um problema, como é que você lida com a sua crise? Você vai ligar chorando para o pastor? Não que eu não queira lhe ajudar, né? Você pode, isso é meu trabalho, né? Como é que você lida com o seu problema? Muitas vezes nós agimos como animais irracionais. Versículo 22. Fui tolo e ignorante, aos teus olhos eu devo ter parecido um animal irracional. Sabe o que um crente que é um animal irracional faz? Age por impulso. Fala besteira. Pastor, Deus me abandonou. Pastor, Deus não me liga mais para mim. Pastor, Deus foi embora. Você está parecendo um animal irracional. Isso é desprezível. Fala besteira. Quando está debaixo de pressão, fala o que não deveria falar, se torna uma pessoa irritadiça, ansiosa. Não é uma coisa agradável você estar perto de uma pessoa assim.
Mas Deus, meus irmãos, Ele não é como nós. E é isso que nós precisamos nos lembrar. Deus, sabe o que Ele é? Refúgio e fortaleza. Socorro bem presente na tribulação. Mesmo que nós tenhamos dúvidas, mesmo que a dúvida agite o nosso coração, antes que os montes surgissem e se formassem a terra e o mundo, de eternidade a eternidade, Deus é Deus. E nós precisamos entender isso. Aleluia! Aleluia! Então ele diz no versículo 22, Deus, Tu estás comigo, mesmo que eu seja um animal irracional. Deus, Tu estás comigo, mesmo que eu tenha agido por impulso. Deus, Tu estás comigo, mesmo que eu tenha... Veja bem, ele estava com dúvidas no início do capítulo, né? Deus, olha, os ímpios estão prosperando, como é que Tu diz que Tu é bom, né? Como é que Tu diz que Tu é bom se está todo mundo aí prosperando e eu aqui que sou fiel ao Senhor, tenho lavado as minhas mãos na pureza, na inocência e nada para mim. E agora no final do capítulo, olha o nível de certeza do salmista. Deus, Tu seguras a minha mão direita. O meu destino é a glória junto contigo. Agora, como é que ele pode ter tanta certeza disso? Como é que ele pode ter tanta certeza de que mesmo ele agindo como um animal irracional, Deus está com ele? Como é que você pode ter certeza que Deus está com você? Você tem que olhar para o Asaf novamente. Você tem que olhar para o Asaf. Como é que ele pode ter certeza que mesmo ele tendo sido mal criado, e mesmo ele agindo como um animal irracional, Deus ainda segura a mão direita nele? Como é que ele pode ter certeza, e eu e você podemos ter certeza que Deus nos perdoou e que Ele sempre estará conosco? Queridos, nós podemos ter certeza disso, porque na cruz do Calvário, quando Jesus disse, Deus meu, porque o Senhor me desamparou? O que na verdade Jesus estava dizendo era, Pai, eu não sinto a Tua mão. E se Jesus na cruz do Calvário disse que ele não estava sentindo a mão do seu Pai sobre ele, isso quer dizer que a mão de Deus hoje pode segurar na nossa mão. Louvado seja o seu santo nome. Jesus, meus queridos irmãos, nunca foi como nós muitas vezes somos. Jesus jamais agiu como um animal irracional para com o seu Pai. Jesus jamais agiu por impulso. Jesus jamais foi irracional para com o seu Pai. Pelo contrário, a única coisa que Jesus conheceu em toda a sua vida só foi a obediência. A sua vontade era fazer a vontade do seu Pai. Ele e o Pai eram um. Ele era o Filho amado, em quem Deus se comprazia. A única coisa que Jesus tinha era obediência. E a única coisa que Jesus merecia era que Deus segurasse a sua mão. Mas no fim da sua vida, Deus o largou. Jesus tomou aquilo que eu e você merecíamos. Jesus experimentou o próprio Deus largando a sua mão, para que eu e você possamos dizer como Asaf no versículo 22, no entanto, eu ainda pertenço a Ti, e o Senhor segura na minha mão direita. Louvado seja o seu santo nome. Para refletir e praticar, se a sabedoria de Deus para a sua vida, tá? Jamais inveje um incrédulo. Não importa o quão bonito, o quão sarado, o quão rico ele seja. Jamais inveje um incrédulo, pois ele será destruído. Ele será destruído. A melhor forma de você curar a inveja, o salmista disse, né? Eu invejei os ímpios, porque eles tinham o que eu não tinha, né? A melhor forma de você curar essa inveja venenosa do teu coração é você pensar você pensar dessa forma. Não inveje os incrédulos. Não inveje a riqueza deles. Geralmente eles ficaram ricos porque roubaram do pobre e da viúva. Geralmente foi isso que aconteceu. Geralmente se apropriaram indevidamente de dinheiro de impostos. Não inveje essas pessoas. Eles serão destruídos. Eles serão destruídos. Eles todos serão destruídos. O Salmo 94 diz que o Senhor nosso Deus os exterminará. A Bíblia diz que Deus vai quebrar o queixo deles, vai esmagar o seu crânio. Não inveje os incrédulos, não inveje os ímpios. Sabedoria de Deus para a sua vida aqui. Além disso, frequente lugares
onde a experiência de Deus seja viva, sempre viva. Então, nós vimos que o que causa dúvida é aquilo que você vê e aquilo que você experimenta. Mas o que causa fé no nosso coração também? Aquilo que a gente vê e aquilo que a gente experimenta. Se você for no Cabão agora, lá no centro, você não vai sentir a presença de Deus. Quem já foi no Cabão? Brincadeira, tô brincando. E vamos lá. Frequente lugares onde a sua experiência de Deus seja sempre viva. Se você escolher mal a sua rede de relacionamentos, se os seus amigos não falam de Deus, só falam de dinheiro, só falam da glória humana, você não vai experimentar uma fé viva e vibrante dentro do seu coração. Você não vai experimentar. Você não vai experimentar. Se você escolher mal a sua rede de relacionamentos, ela vai sabotar a sua fé. Ela vai sabotar a sua fé. Os seus amigos errados vão sabotar a sua fé. É mais fácil eles te levarem para lá do que você trazer eles para cá. Um lugar errado de trabalho vai sabotar a sua fé. Às vezes é melhor você largar o emprego. Estou falando sério para vocês. Sabedoria de Deus para a tua vida. Às vezes é melhor, às vezes, tá, irmãos? Tem que ver. Mas às vezes o trabalho é um local de tentação. Às vezes. Às vezes o local do trabalho vai sabotar a tua fé. Às vezes os teus amigos vão sabotar a tua fé. Então, frequente lugares onde a experiência de Deus seja sempre viva. GC. Vá para o GC. O GC vai voltar agora em março. Volte para o GC. E faça do GC esse ano uma experiência onde Deus é real. Sabe outra coisa? Celebração dos cultos de domingo. Apareça na casa de Deus. Não importa o que aconteça. Pegue os seus filhos, coloque dentro do carro e venha para a igreja. Pegue os seus filhos de volta. Vá remoendo a mensagem de domingo e aplique na sua vida. É a melhor coisa que você faz. Bereia Bem-Estar. Você quer um lazer gospel? Vem com os irmãos jogar um vôlei. A gente vai voltar agora com as programações. Terça-feira agora eu dei um show lá na Convivência, joguei vôlei como ninguém, né? Foi uma coisa maravilhosa, você vê o pastor dando show. Fiz só, cara, cada levantada ali era, a comunhão era aquecida 30 vezes. Quem viu o pastor jogar terça-feira? Uhul! Depois pergunta pro Alessio lá, né? Tava eu Veloso com shortinho, vim aqui, só. Foi muito bom, gente. Gente, vocês têm que vir pro churrasco da igreja. Tem coisa melhor do que churrasco e igreja? Sim ou não? Pois é, foi muito bom. Teve bilhar, né? Poxa, maravilha, melhor tu jogar bilhar com os crentes do que com os bêbados do bar. Coisa maravilhosa. É ou não é verdade? Se tu fizer uma raiva para ele, se ele desconfiar que tu está roubando ele pega aquele negócio, cai na tua cabeça, né? Difícil. Vem para o Bereia Bem-Estar, esteja em lugares, vem para o discipulado. Essa semana continuamos o discipulado tem sido muito proveitoso com as pessoas que são os protótipos, né? Que são os discipulados protótipo. Vem para o voluntariado, vem servir na igreja, esteja na igreja. Às vezes tudo que você precisa para ser curado é vir para a igreja. Na igreja existe comunhão, restauração, tem a mesa do Senhor, tem o sacramento, Santa Ceia, tem o sacramento do batismo. Vem para a igreja, esteja em lugares onde a sua experiência com Deus seja sempre viva. E por último, tenha uma visão elevada sobre Deus. Não seja como um crente irracional, não seja um animal irracional. Não tenha um QI de 85. Não seja um símio. Não seja burro, não deixe o pecado te emburrecer. Eu estou dizendo isso para você porque eu amo você. E o pecado te emburrece, o diabo te odeia, né? Não seja como um animal irracional, falando sobre o que você não sabe. O céu, meus irmãos, não está em dúvida. O céu não está em crise, aleluia. Os seus problemas não ameaçam o Todo-Poderoso. E esse é o exercício de fé que eu e você precisamos sempre praticar. Nem todas as dúvidas que você tem são ruins.
desde que essas dúvidas te levem para você ser mais crente ainda em Deus. Amém?